Alô Brasil, eu sou Bebel Ambrosio e esse é o Pet é Quem Pode, o seu podcast de estimação. Bom, antes da gente começar e eu apresentar aqui os meus convidados, aquele lembrete, né? Você já sabe, já sabe. Não está inscrito no canal? Gente, pelo amor de Deus, inscreva-se agora. Vai, ativa o sininho para receber as notificações de quando subir um vídeo bacana, um episódio novo, entendeu? Dá aquele joinha que a gente gosta, que ajuda, dá aqui aquela massageada no nosso ego que a gente gosta, dá aquela força que a gente precisa. E siga a gente nas redes sociais, né? Pet é Quem Pode, no Instagram e no TikTok. Vamos começar? Tudo bom, meninos? Olá. Vamos lá, gente. Eu tô aqui com duas pessoas, vou apresentar para vocês. Estou aqui com o Nelson Sampaio. Ele é empresário e já trabalhou futebol, carnaval, meio ambiente, mas ele tem uma paixão especial por animais. É tão especial, mas tão especial, que ele conseguiu ter dentro de casa várias espécies. 4 tipos de pets e quantidade, sério, tipo 50 aves, 2 cães, mais gato e 10 peixes e todo mundo vivendo em harmonia. Isso é possível? Ele garante que sim. E o nosso segundo convidado é o Rafael Rodrigues. Ele é médico veterinário com vasta experiência em saúde, comportamento, bem-estar, qualidade de vida e com bastante conhecimento também em fisioterapia e consciência de dor, não é isso? Controle da dor. Controle da dor. A gente vai ver aqui que samba que vai dar e saber se realmente é possível você ter dentro de casa e que tipo de cuidados que você tem que ter para harmonizar várias espécies, vários animais e todo mundo ser feliz e dar tudo certo. Bom, vamos para o nosso papo? Vamos, com Primeiramente, certeza. Muito obrigada a vocês dois por aceitarem o nosso convite, para esse bate-papo. Espero que a gente possa trocar bastante conhecimento. Nelson, primeiro me conta esse babado. Como é que você conseguiu colocar dentro de uma casa tanto bicho e todo mundo vivendo em harmonia? Primeiro a gente tem que entender que a gente tem que gostar de pet. Isso é fato. Né? O pressuposto de tudo é, tendo amor pelo pet, tudo é possível. A gente precisa entender que carinho, atenção, dedicação, né, responsabilidade, hoje que a gente até não está vendo muito nessa sociedade, o pet é completamente dependente da gente, né? É um filho, né? Um filho pequeno. É um filho que não escolheu entrar na família. Não. Foi pego para dentro da nossa família. Exatamente, né? E a gente parte daí até de uma coisa bem simples, né? Que a gente estava falando antes aqui de bastidores, né? Nós não somos proprietários do pet. Na realidade, nós somos tutores do pet. Nós temos responsabilidades com eles, né? E não só responsabilidade de harmonizá-los dentro de casa, né? Ter 4 tipos de espécie, como é que você consegue conviver? Na realidade, a gente tem que ter responsabilidade com eles e, a partir dessa responsabilidade, a gente consegue gerar uma harmonia entre todo mundo. E não são só 4 tipos de pets, tem os humanos também ali. Ainda tem isso, os pets né? humanos, né? Que é o que dão mais trabalho, na realidade, né? Com certeza. E como você falou em responsabilidade, é a responsabilidade de adquirir conhecimento para poder lidar, né, Rafael? Com cada espécie diferente tem um conhecimento. Um trato diferente, o Nelson né? Disse, né? É necessário gostar primeiro de tudo. E gostar significa ter interesse em estudar aquela espécie que você está tendo como pet. Porque não dá para ficar perdido achando que é só dar água e comida. Sempre tem algo a mais. Tem que ter um conhecimento de comportamento mínimo, um conhecimento de necessidade de bem-estar mínima, para poder fornecer vida plena para esse animal dentro da casa dele. Eu acho que isso já ficou para trás, né? Essa história de tipo, tem um cachorrinho para você só dar água, dar comidinha, dar um tchauzinho e ele fica lá na parte de fora da casa. Isso eu acho que já não existe mais, né? As coisas mudaram muito. Hoje o pet, ele faz parte... Infelizmente, acho que ainda existe, sim. Mas, né? de modo Porque geral, vocês não acham que isso mudou? Faz parte da cultura do ser humano, né? A gente está vendo desde a pandemia uma evolução muito grande disso, né? Mudou, né? A sociedade, se a gente parar para pensar assim, na época dos meus avós, o cachorro vivia lá no fundo da casa, acorrentado. Né? A gente está falando isso de 1980. Isso aí. Acorrentado. E com sorte ele tinha um nome. Quando ele tinha sorte, ele tinha um nome. E era um nome agressivo, normalmente. Para impor respeito. O nome para botar respeito, que é o cão de guarda. Era o cão de guarda. As pessoas tinham compra isso, para tomar conta da casa. Hércules, né? Thor, nome de... E quase sempre pastor alemão, Doberman, raças mais agressivas. Com o passar do tempo, as pessoas o cachorro foi entrando dentro de casa. Né? O cachorro passou a ter um nome mais carinhoso. Eu lembro que eu até meus 18 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa clínica veterinária e sempre tive cachorro.
Olha como é que era complicado. A evolução, né, que a gente teve nesse período. Olha o tanto de clínicas veterinárias que nós temos na cidade, né, espalhadas pelo estado. E até os meus 18 anos de idade eu nunca tinha entrado numa clínica veterinária. Era muito distante isso. E eu sempre tive cachorro. A minha vida inteira com cachorro. Meus pais tendo cachorro, meus avós tendo cachorro. Então a sociedade ela veio crescendo nisso. O cachorro entrando dentro de casa, trazendo responsabilidade com isso. Com isso veio mais carisma pelo animal, mais empatia pelo animal. Aí o cachorro começou a ganhar um nome melhor, começou a se comer melhor, o cachorro comia resto de panela. O cachorro começou a ter uma ração própria para ele, e as rações melhorando, e melhorando cada vez mais, o atendimento veterinário melhorando. E hoje a sociedade verticalizada, morando em apartamentos praticamente, né? Hoje... Se eu tivesse que dar um número para vocês, 90% do que eu atendo são cães de apartamento. Então, não existe mais o cachorro do lado de fora. Não, até porque ele tá dentro de casa. Ele não exercita quase. Não existe mais bota o pet lá fora. Não. Bota ele lá fora. Tá dentro de casa, tá no apartamento. Até porque se colocar hoje, levam. Ainda tem isso, dependendo do lugar. E hoje tem um apartamento para botar onde o cachorro? Do lado de fora onde? Não tem como, não tem como. Então, o cachorro está dentro de casa hoje. Então, o cachorro ganhou um status, o pet em geral ganhou um status familiar, né? Hoje é membro da família. É isso aí, isso que ele falou é importante, né? Antes o cachorro fazia parte da casa. Protegia a casa. Isso. Hoje ele faz parte da família. Hoje ele é considerado um membro da família. O que vocês acham? O que vocês atribuem isso? Por que teve essa transformação, essa mudança? Eu atribuo a consciência em geral. Carência do ser humano. Foi o que a gente falou, né, no início. O pet em si, né, não vou ficar preso só o cachorro, ele não invadiu a nossa casa. Nós que trouxemos ele. Nós que escolhemos trazer ele. Existe a visão romântica da coisa, e é necessário falar isso, com um olhar um pouco mais frio. Acho que é a responsabilidade minha aqui nessa mesa falar com o olhar mais frio, né? Técnico, o cachorro, um olhar mais técnico, o cachorro me escolheu. Não, o cachorro não me escolheu. Eu fui lá ver um filhote, entrei num abrigo, entrei no canil, vi aquele filhotinho e me escolheu. Não, ele isso faz parte do nosso... Você que olhou, julgou um cachorro que estava vindo pra cima de você, julgou. Ele me escolheu, pegou e levou pra dentro de casa. Isso a gente vê no desenho animado, né? Ele não, era história de desenho animado, ele não levantou a mão e falou, me leva que eu quero ir pra sua casa que eu vou ser bonzinho. Porque nem sempre é assim, né? Não chega em casa, entende? Ele dá os probleminhas dele, ele destrói, ele erra o sanitário, te dá um trabalho. Muita coisa. É que requer uma dedicação muito grande. O ser humano romantiza, né? A gente romantiza. Romantiza muito. Mas, Nelson, vamos lá, me conta como é que você conseguiu, em que momento na sua vida você decidiu? Que eu também quero saber. Quero ter um viveiro com 50 aves, quero ter cachorro vivendo junto com gato, com peixe. Então, me conta isso. Eu comecei nessa época, eu estava no meu primeiro casamento, né? Eu morava num apartamento e a gente tem aquela questão de morar em apartamento, é muito frio, né? A questão de calor humano, tudo bem, você tem uma companheira, você tem tudo isso, mas não tinha filhos na época, então falta alguma coisa, né? Aí a gente parte pro pet, na realidade. Aí naquela época eu sempre fui contra, por princípios meus, respeito, entendo e aceito, né? Mas eu acho que às vezes um crime eu ter um pet, um cachorro, por exemplo, dentro de um apartamento minúsculo, e eu não tenho o mínimo de regramento com ele para atividade física. O cachorro requer uma atenção muito grande. Então, ter um pet dentro de casa que não sai, eu acho um crime. Entendeu? Porque, principalmente aquelas pessoas que têm um pet gigantesco, eu quero ter um... Não vou dizer um dog alemão, que eu já tive uma mistura de dog alemão nessa época dos 4, né? No apartamento isso? Não, aí já mudei. Você já estava na casa. Quando eu mudei para uma casa. Eu falei, eu não posso ter um pet assim e não me dedicar a ele da forma que ele precisa para se desenvolver de forma adequada. Então, eu parti o quê? Eu fui ter peixe e fui ter pássaro. Então, eu tinha um viveiro, eu comprei um viveiro. Mas aí você já estava na casa? Não, isso eu estava no apartamento. Então, assim, eu comprei um viveiro numa importadora. O Brasil, naquela época, sempre foi um pouco limitado de acessibilidade, né? A itens para pet. Hoje você encontra qualidade. Eu atualizar. Naquela época, a gente está falando de que ano? Ah, não, isso daí era 95, mais ou menos. Nos anos 90. Então, assim, o que ocorre nessa época? Então, eu comprei um viveiro relativamente grande, né? Eu até me lembro que era um viveiro espanhol, não tinha quase viveiros aqui fabricados, né, aqui no nosso território. E aí eu comecei a comprar os passarinhos.
era aquele com biquinho vermelho. Aí a gente não se apegava a nome. Aí aquilo que ele falou, você olha, gosta, você se identifica com aquela espécie, você acaba adquirindo. Mas você não tinha muito conhecimento das espécies? Não. Eu tinha um amigo de trabalho que ele tinha autorização do IBAMA para ter alguns animais, então ele tinha tucano, ele tinha... Hoje já é proibido, né? Hoje mesmo, animal silvestre você não pode ter em cativeiro, né? Em viveiro. Né? Existem os legalizados. São poucos, né? Na realidade. Mas então antes você tinha com mais facilidade. Então, assim, a maioria deles eram da linha dos psitacídeos, né? Periquito, agaporni, os com bico curvo, né? E o que acontece? Eu comecei a comprar os passarinhos, comecei a colocar... Eu só tinha preocupação de quando eu adquiria os animais, de perguntar se eles sabiam viver harmoniosos com outras espécies. Porque o peixe, a aquariofilia, tem esse problema. Se você misturar espécies diferentes, eles se matam. Então, você tem que ter determinadas espécies que vivem com determinadas espécies, porque senão eles não sobrevivem. Como eu tinha essa noção de aquariofilia, eu falei, vou perguntar para a pessoa que eu estava comprando os pássaros se tinha esse tipo de restrição para não gerar um problema de eu acordar no dia seguinte e estar todos os pássaros mortos, só um vivo. Só um vivo, A decepção, a tristeza seria gigantesca, né? Então, aos poucos, eu fui comprando, sempre, no mínimo, nos pares, né? Sempre tentando... naquela época eu também não sabia fazer a sexão, não. Como é que é? Sexagem. Sexagem, né? Que é a identificação do sexo da ave, né? Eu não sabia fazer, então eu tinha que confiar no profissional, né? E aí eu buscava comprar um casal, né? Porque o casal evita essa coisa de briga, né? Na realidade, até a gente, como ser humano, a gente foi desenvolvido para viver sempre, no mínimo, em duplas, né? Então, eu falei, não vou deixar o pássaro sozinho, só aquela espécie sozinho, sem mais nenhum companheiro. Eu não acho justo. Então, era sempre buscar fazer sempre o casal e deixar eles ali tentarem viver harmoniosos, né? E aí foi crescendo. E até teve um dia que foi engraçado. Dentro do apartamento, eu tinha uma varanda, então deixava o viveiro na varanda. E aí um dia eu comecei a observar que todo dia chegava um pássaro na varanda. Que pássaro é esse? Eu, preocupado de não ser um predador, alguma coisa, eu sempre ficava prestando, apesar de que o gradil não permitia que se pegasse os pássaros. Aí o que eu percebi? Havia um agaporni fugitivo. Teu? Não. De alguém. Fugiu de alguém. De alguém que fugiu e apareceu lá. E ele... Todo dia ele aparecia na minha varanda. Fez amizade com os seus? Escutava os pássaros. Só que eu morava no andar alto. Aquilo ali era 10º andar, se eu não me engano. E ele toda vez aparecia, eu falei. E aí eu pensei, esse é um animal doméstico ou domesticado. Se eu deixar esse animal aqui, o predador daqui do meio ambiente vai atacá-lo. Aí começou uma grande, enorme estratégia. Como eu vou conseguir pegar esse pássaro? Aí eu fui e pensei milhões de formas de pegar. Enfim, eu consegui, com um pano, uma toalha, esperar um momento de desatenção dele e eu consegui capturar e botar ele. Olhei se ele estava íntegro em relação à doença, alguma coisa, até porque o pássaro, visualmente, você consegue identificar. E aí eu coloquei ele junto com os outros. O pássaro, ele tende a esconder que está doente, né? Porque são presas na natureza. Então, a presa, ela tem que se mostrar sempre forte e versátil. Robusta, né? Robusta, para o predador desanimar. Que o predador vai atrás de quem? De uma ave que está sadia ou de uma ave que está capenguinha, voando mal? Ele vai atrás do trabalho mais fácil para ele. Então, qual a dificuldade hoje na medicina de aves? É que ela chega, normalmente, já muito doente. Porque quando o tutor enxerga que ela está doente, ela já está avançada. Às vezes pode ser tarde. Caramba. Então, por isso que qual a importância? O primeiro sinal de alteração nas aves, correr para o veterinário. Porque às vezes ela está meio... É muito comum, isso que eu vou falar. A ave está meio com as pernas inchadas, abertas, no puleiro de dia. Não é comum isso. Não.
Então, isso aí quando tu chega perto, ela acorda. Aí eu tinha uma curiosidade, vou até te perguntar pelo seu conhecimento. Já mostra que essa ave já não está tão bem, ela já precisa ir pro veterinário. Gente, que incrível, né? Porque é uma forma de proteção, é um instinto de proteção. Incrível. Eu já tive galinha também, tá? Mas eu vou mas na mesma época todo mundo... Não, eu era garoto. Nem era apartamento. Não, era casa. Não, mas ela dormia comigo. Gente, que maravilha! Garoto, moleque, eu tinha o quê? 7 anos naquela época, 8 anos. Nessa época, assim, não vou entregar minha idade, né? Mas claro. Calma. Mas era uma época que se passava um fabricante de refrigerante... Trocava o pintinho por garrafa. Que trocava as garrafas de cerveja por pintinho. Ah, jura que né? Porque eu não vou fazer merchan de ninguém, peguei né? Isso quando criança. E aí eu peguei, e aí meu primeiro animal, meu primeiro pet... Aí eu abracei e botei ele no quarto comigo e ficava, eu saía para estudar, ele ficava na varanda de casa, piando o tempo todo até eu chegar de volta. Tipo, ele me adotou como pai, mãe, sei lá o que era. Foi crescendo, só que naquela época, como vivia, o carro passava na rua com, sei lá, 500 pintinhos ali, então acabou adquirindo doença, né? Aí tinha tais verrugas, né, que a galinha, né, na realidade, desenvolve como doença e leva a óbito. Eu não sei se o pássaro também tem isso por ser... Pode ser transmissível por ser ave, né? Pode se transmitir para aves, outras aves. Que é uma coisa também para as pessoas observarem justamente essas verrugas, verrugas, quem tem né? aves como pet, tem que tomar cuidado com as visitas de aves silvestres. Sabe? Tipo, as rolinhas que vão visitar a gaiola... É bonitinho, mas tem que tomar cuidado, porque ela pode transmitir alguma doença para sua ave que está engaiolada. Porque ela não tá preparada para isso, ela fica mais suscetível a isso, né? Suscetível. Aí eu tinha essa questão. Aí os pássaros consegui pegar, coloquei ele dentro do viveiro, obviamente observei. Só que eu sabia que, no caso, os agapornis, né, que são as aves do amor, né? Elas vivem, né, o casal o resto da vida e eles não se relacionam com o outro o resto da vida quando um morre. Então, assim... Eles são fiéis. São fiéis. Que são máximo. Fiéis. Eu acho que é a única espécie do mundo que é fiel. Salve. Se manter assim, né? Se manter assim. Porque escolher uma companheira vai pro resto da vida. Não tem o pinguim? Acho que o pinguim também tem uma história dessa. Pinguim também, ele é de coração frio, né? Isso deve ajudar bastante, né? Porque ela deve reclamar muito e ele fica quieto. Ele fica quietinho. Brincadeira, gente, brincadeira. Só para dar uma descontraída. Então, assim, o que acontece? Mas aí você ainda estava no viveiro, viveiro no apartamento. No apartamento. Aí logo depois eu me mudei. E aí eu fui para uma casa relativamente grande, né? E aí, por essa questão de casa, entra aquele conceito, como ele falou, eu preciso ter um cachorro para proteger a casa. Aí minha sogra, minha sogra-avó, que eu chamava de sogra-avó, à época, ela tinha um sítio. E os cães tinham cruzado lá e ia dar uns filhotes, e ela disse que quando nascesse ia deixar um separado para mim. Só que a mistura que teve era de um dog alemão com Doberman. Meio exótico a mistura, né? E aí, beleza, peguei um pouquinho filhote, só que o cachorro foi crescendo, até o ponto de ele botar a pata no meu ombro comigo em pé. Mentira. Sério, esse não dava para ficar dentro de casa. Por mais que a gente gostasse de pet, não dava para levar para dentro de casa. E como é que era o temperamento dele? Ele era frouxo. Eu costumava falar que ele era frouxo pelo seguinte, que se eu batesse alguma coisa dentro de casa, ele se mijava todo. Pode falar mijado? Pode, não pode? Pode falar, pode dizer. Já falei, desculpa. Entendeu? Então, quer dizer, ele já não servia para a função de cuidar da casa. Servia porque... Tá do tamanho, né? As pessoas olhavam, alguém vai saber se ele é medroso? É aquele tamanho. Aí disfarça, a gente aproveitava disso, né? Então, ele colocava respeito, mas por conta do porte dele, eu não conseguia tê-lo dentro de casa. Sim. Então, assim, ele ficava na área externa toda de casa e tal. Tinha a casinha dele e tal, que a gente já sabe da importância disso para se proteger do tempo, né? E dentro de casa acabou por só ter os peixes, que aí já tinha... O peixe já veio do apartamento, né? Então ali a gente já tinha o peixe e o viveiro. O viveiro já tinha 50 aves ou... Foi crescendo. Foi crescendo. Já tinha a aquariofilia, já tinha os peixes, que era aquele peixe japonês, né? Tá. Que a gente acha bonito e tal. A gente compra pela aparência o peixe, né? Mas tinha a questão do limpa-vidro, que era diferente, exótico e tal. Vive grudado lá no vidro, não faz peixe é importante só nada. Antes de adquirir o peixe...
O ideal é que a pessoa estude a espécie que ela quer adquirir. Porque envolve qualidade da água, parâmetros da água, como pH, isso aí. Dureza da água. Então envolve muita coisa antes de escolher a espécie. E o peixe também tem essa coisa, né? De você... Ele é territorialista. Tem espécies que são mais territorialistas do que outras. Tem espécies que não toleram a presença de outras. Tem espécies que não toleram, dentro de uma proximidade, exemplares da mesma espécie. Então, por isso que é bom estudar antes de adquirir o peixe. Não é tão simples assim, não. Não é tão simples comprar um peixe na loja e botar dentro de casa. Primeiro você compra o peixe porque é bonitinho, né? O teu filho chega ali, olha, ai pai, que bonitinho, leva, acaba levando. Porque o mais curioso da... Quando compra o segundo, depois descobre que no dia seguinte os dois estão mortos. Aquário, que antes de você botar o peixe no aquário, você tem que cuidar da água. Né? Você tem que preparar a água. Você tem que preparar a água, porque existe toda uma colônia de bactérias que tem que ser produzida, existe toda uma fauna invisível, entre aspas, a olho nu, invisível olho nu, que existe dentro daquele aquário. O bioma ali tem que ser preparado, Tem que ser preparado. Não é simplesmente encher de água e botar o peixe. Tem todo um cuidado que, infelizmente, não é tão divulgado isso. Não. Pois é, são mais em sites especializados, perfis especializados. É muito comum acontecer o que o Nelson falou agora. É comum. No dia seguinte está morto. Já tem um aqui, agora esse aqui é lindo, vou misturar, botar os dois aqui dentro. É isso aí. A gente sabe que tem que cuidar da qualidade da água, tem que ter uma filtragem. O aquário e não é qualquer tipo de filtro que serve para qualquer espécie. Não, Por causa do nível de oxigenação da água. Vai depender da espécie. Por isso que é importante, a pessoa quer um aquário, quer um peixe, escolheu a espécie, estuda e planeja ter aquela espécie. Porque tem que ter responsabilidade, né? Para ter direitinho, com responsabilidade. Querendo ou não, um pet é uma vida. Você tem que ter responsabilidade com ela. Não importa o tamanho, a longevidade dela, né? Eu vou comprar uma tartaruga porque quando eu morrer ela ainda continua aqui. Não é por aí, né? Você tem que ter você tem que ter responsabilidade, né? É incrível, porque cada papo que a gente tem aqui, cada episódio, cada tema diverso que a gente traz aqui, a gente sempre acaba voltando na questão ter conhecimento sobre aquele bichinho que você está colocando na sua vida. É fundamental. Tudo na sua vida depende de conhecimento. Tem que falar isso não é diferente. E onde dói no bolso. Se você estuda para ter espécie, você não vai comprar um animal e vai morrer de repente. Você vai aproveitar, não vai aproveitar totalmente a vida daquele animal. Se você tem um hamster que em média de vida dele é de 2 a 3 anos, ele não vai morrer em 1 ano ou 6 meses, ele vai morrer em 2, 3 anos. Você aproveitou ele teve qualidade de vida, a vida daquele hamster, tudo que você queria ter. Se você monta um aquário com qualidade, você estuda aquela espécie, se planeja, você vai ter um peixe que vai viver, tem peixe que vive em 10, 15 anos. Então tem espécies assim, como o Oscar, que é um peixe bem comum, bem usado como pet fish, que a gente chama. Que fica um peixe único no aquário. É um peixe que fica único no aquário, vive 10, 15 anos, mas aí precisa de um aquário de 200 litros no mínimo. Então, e é vendido desse tamanho na loja. Que incrível. Só que ele precisa de um aquário de 200 litros porque ele fica desse tamanho. E cresce rápido. Então isso as pessoas têm que entender. Eu quero ter esse peixe. Por que eu quero ter esse peixe? O que esse peixe necessita para viver bem? Aí eu vou lá e tenho. Eu quero ter uma ave tal. O que essa ave precisa para viver bem? Qual a dimensão de gaiola? Qual a maior gaiola que eu posso dar para esse animal? Ele tem que ter espaço para se desenvolver. Então, tudo isso tem que estar dentro de um planejamento. Não é simplesmente, como eu falei, eu vim para trazer um olhar mais técnico. Mas é importante, de repente mais frio. Né? Tem que acabar com a emoção. De comprar por emoção. Emoção e às vezes vaidade, né? Ou vaidade. Eu quero ter. Você pode ter, só tem que se planejar. Se você quer ter um cavalo, você pode ter um cavalo, só que tem que se planejar. Tem que ter uma baia, tem que ter um piquete, tem que ter toda uma estrutura para ter um cavalo. Tá? Então, tudo é planejamento. Então, vê se cabe no orçamento principal. Eu costumo falar que tem pet para todo tipo de orçamento. Tem pet para todo tipo de orçamento. Eu quero ter uma ave. Tem ave para começar com R$15. Com R$10 tu compra uma primeira avezinha e tem ave que vai custar 15, 20, 30, 50 mil. Então tem pet para todos os tipos de bolsos. Só que a pessoa precisa se planejar. Se planejar. E querer muito, né? Querer muito. Tem que querer muito. O que eu falo, eu tenho meus pets, dá trabalho. Trabalho dá, só que é um hobby. Acaba sendo prazeroso. Tempo, dedicação e dinheiro. Você tem que entender esses 3 pilares que você precisa ter para qualquer pet, na realidade. E amor, né, em primeiro lugar. Sim, mas tem que ter. Se não tem amor, se tem amor, você já não vai querer pet. Já não vai querer. Se não tiver amor, você já não vai querer pet. Vai então, arrumar um problema você vai reclamar. É. Eu tenho que limpar. Eu tenho que limpar a gaiola da minha ave. Passa a ser um problema. Não é mais prazer, é um problema. E o peixe, na realidade, essa questão da aquariofilia ainda é pior porque ele é de fácil descarte. Entendeu?
Passarinho, beleza, até você solta no meio ambiente, mas é mais difícil você fazer, né? Mas o peixe é aquilo, né? A gente até comentou aqui antes, o peixe, como todo pet e todo ser vivo, tem que ser bem cuidado. Ah, teve um problema, abre a privada, joga lá e dá descarga. Ai, você cansa de ouvir isso. Nossa, que horror. Ele deve saber melhor do que eu. Jura? Isso daqui acontece muito disso. Porque você para pra pensar, você vai comprar um peixe de R$2, R$3. Ah, por que eu vou cuidar desse peixe direito se eu posso comprar outro por R$2, R$3? Que tem espécies que custam R$1. O desapego à questão da vida do pet é muito grande, ainda, infelizmente. E foi o que a gente estava conversando, Nelson. O importante do adulto é servir de exemplo para a criança que está em casa às vezes. Sim. Né? O que essa criança vai entender de respeito à vida? Se é muito simples pegar a ave, o peixe e jogar na privada. O que eu estou agregando para ele? Que exemplo que você está transmitindo para essa criança? Exatamente. Qual a responsabilidade? O que eu estou ensinando sobre vida para essa criança? Eu passei por uma situação nessa época, que um peixe acordou doente. Né? Ele começa a tombar, né? O peixe, na realidade, quando ele começa a adernar, né? Falando mais náutico, né? Então, quando ele começa a adernar, ele está com problema de saúde. Ele fica de ladinho, ele né? começa a ficar de lado, né? É um indicativo visual, né? Fora as guelras, né? As escamas que você começa cauda ruída. A observar visualmente, você consegue. Mas essa questão dele adernar é mais fácil para você identificar. A gente teve que pegar o peixe. Pegamos um carro, morava no Meier nessa época. A gente foi para Niterói. Caramba. Porque era o único veterinário que tinha que cuidava de peixe para tentar salvar o peixe. Infelizmente não teve jeito e tal, ele entra mais uma vez, quando apresenta... já está bem avançado. Já está bem avançado. É igual, a ave. O peixe normalmente é igual a ave. E aí o que acontece? Aí aquilo que ele falou, não importa se o peixe é de R$3 ou de R$15.000. É o meu pet, aquele que eu me dediquei a cuidar, criar, ter carinho, amor por ele. Ficou doente, eu tenho que cuidar. Essa responsabilidade faz parte, já vem no pacote. Com certeza. Né? E aí a gente levou, infelizmente veio. Aí já entra um outro problema. Normalmente, o que você faz depois? Volta de novo. Abre a privada, joga ele morto lá e vai embora. Aí você tem que entender o seguinte, você tem que mudar esse paradigma. A questão de agregar exemplo para a tua família, para os teus descendentes, seus filhos, né? Você tem todo um processo que você precisa fazer. Vai lá, vamos filho, vamos lá no terreno, vamos em qualquer outro lugar, vamos fazer um processo. Se você tem religiosidade associada às vezes à sua família, aproveita esse momento. Então, você faz a sua oração, vai lá, faz. É um ser vivo que deixou esse plano e precisa passar por certas etapas, porque não é só por ele também, mas é o exemplo da atitude que você está tendo para o desenvolvimento dos seus sucessores, para quando eles forem adultos, eles terem valores a replicar para os seus descendentes. Exatamente. Sem dúvida. A vida, ela passa por exemplos de replicação. Se eu não fizer dentro de casa, eu não tenho como replicar lá na frente. E aí, como é que vai ser a sociedade lá na frente? Se o pet, que é o mais simples para eu cuidar, eu não consigo, imagina o ser humano. É isso aí. Então, assim, a gente parte dos pequenos detalhes dentro de casa. E o pet, ele faz parte desse processo de desenvolvimento da personalidade, da questão de socialização, toda essa etapa de desenvolvimento, né? O pet te auxilia nisso, ele não é solução. Ele é um meio pelo qual você usa uma ferramenta. É uma ferramenta. E aí você pega, por exemplo, crianças com comorbidades e tudo, né? Meu filho tem TEA, né? É transtorno de espectro autista, né? Então, assim, a questão do desenvolvimento dele depende de N fatores. É grau leve e tal, tem alta habilidade, beleza. Só que você, tendo um pet, assim, eles têm um Yorkshire Terrier, né? Que faz parte. Meu filho, assim, eu tenho um casal de gêmeos, tá? De 11 anos, Melissa e Samuel. E aí o que acontece? O meu filho sempre teve aversão, sempre tinha medo do cachorro, né? De maneira geral, passa na rua e tal, né? Aquilo que a gente tem preocupação, passar perto de portão na rua com criança, sem saber o que tem dentro daquela casa. Passa um cachorro, mete a pata, pega, morde. Eu já fui mordido na infância, né? Por um cachorro.
Então a gente tem medo e acaba a gente transmite esse medo para os nossos filhos. Claro. E aí quando a gente comprou a gente comprou não, na realidade a gente ganhou, né, o Yorkshire, e aí ele foi crescendo dentro de casa. O meu filho, ao mesmo tempo com isso, foi perdendo medo. Ele agarra o cachorro, fica pra lá, pra cá. É mais dele, às vezes, do que da minha filha. Eles ficam brigando, às vezes, por causa disso. Mas ele se socializou melhor quando ele se desenvolveu com o pet ao lado dele. Então, é muito importante também a figura do pet para essa questão de desenvolvimento social dentro de casa. Sem dúvida. Então, assim, pra criança, eu tive 4 espécies, 4 características diferentes ao mesmo tempo, que a gente conseguia, porque não falei ainda dos meus gatos. A gente tá picotando a história, mas é porque tá entrando tanta coisa interessante. Porque acaba desenvolvendo, não tem jeito. Eu ainda tive gato persa, mas calma que isso é uma outra história. Eu quero saber, que ainda tem uns causos sobre isso que é só vocês entenderem como é engraçado. Então, assim, isso desenvolve bastante, né? A criança. A gente tem essa questão, ele falou do cavalo, eu me lembrei até da equinoterapia também, né? Não é o caso, ele não precisou fazer esse tipo de trabalho, mas também existem casos que precisa fazer. E o pet também, o cavalo é uma ferramenta também. Então, e resultados incríveis, né? Muito, tem resultados que são... muito. Desenvolve excepcionalmente. Tá? Rafael, você acha, nesse caso, que para uma criança com alguma comorbidade, ou até sem comorbidade, você tem uma criança dentro de casa, um animal, ele pode melhorar no comportamento, uma criança muito agitada, você colocar um bichinho ali com ela e saber conduzir, você acha que você consegue ter trazer, de repente, mais equilíbrio, mais harmonia? Pode. É muito importante para a criança a presença de um pet. Traz senso de responsabilidade. É só que tem que ter um cuidado de não delegar essa responsabilidade para a criança. Eu encontro muito na minha realidade de atendimento, meu filho quis o cachorro, eu fui e dei. Você deu o cachorro pro seu filho, você vai cuidar do teu filho, do cachorro do teu filho. Porque o teu filho é uma criança, não vai cuidar do cachorro. Então, assim, a responsabilidade do cachorro é do adulto. Só que a criança pode ir aprendendo a ter responsabilidade. Lá em casa, eu tenho uma filha de 12 anos que tem cachorro desde que ela nasceu, que ela tem cachorro em casa. A responsabilidade sempre foi minha, de cuidar dos animais. Eu tenho ave, eu tenho peixe, sempre foi minha realidade, minha responsabilidade. O que acontece Alice, dá comida pro cachorro hoje, dá comida pro fulano hoje. Ela vai lá e dá comida. Então ela foi aprendendo a ter a responsabilidade. Você foi delegando aos pouquinhos. Ter um pet significa realidade, significa responsabilidade. Então ela já vai crescer o seguinte, se no futuro, quando adulta, ela quiser ter um pet, ela sabe que envolve responsabilidade. O papel do adulto nesse processo é importante, né? Não pode delegar para a criança nem total pro pet responsabilidade, também, né? nem para o pet ser babá. Não existe cachorro babá. Por mais que se romantize, na internet, vamos ver memes, vídeos, gifs, etc. Cães cuidando de criança. Cachorrinho fofinho, bonitinho. Isso não é uma realidade. Isso é perigoso, inclusive. Né? Porque a criança pode romantiza demais. Vai que a criança puxa a orelha do cachorro, o cachorro sente dor, o cachorro reage de alguma forma para soltar a mão da criança da orelha dele. Então tudo isso tem que ter um cuidado. Instinto de defesa, né? Então tem que ter um cuidado com isso. A responsabilidade é sempre do adulto. Não pode delegar nem a responsabilidade para a criança cuidar do cachorro, nem o pet cuidar da criança. Mas é muito benéfica a experiência com a criança. E até o vínculo emocional, né? O vínculo emocional que eu ia falar, se tudo correr certo na vida dessa criança, correr conforme planejado, vai ser a primeira experiência de luto que essa criança vai ter. Porque o cachorro vive em média 10, 12, 13 anos. Né? O cachorro vai viver menos que os pais dela, a princípio. Então, a primeira experiência de luto vai ser o pet. Perda, né? Experimentar uma perda. A perda de um ser. Ela vai experimentar ver aqui como minha filha viu peixe morto. Ela viu chegar em casa e o peixinho tá morto. O periquito tá morto. Isso tudo já passou pela fase da minha... O cachorro morreu, virou estrelinha. Então, já passou pela fase da minha filha. Então, ela já teve contato com o luto. Então, emocionalmente, para a criança é muito importante. Tá? Mas a responsabilidade
Tem que deixar isso bem claro para as pessoas. A responsabilidade é sempre do adulto. Sempre com certeza. E até essa questão, né, do peixinho morreu. Fazer nem que seja um ritual. Transformar aquele momento. Alguma coisa entender, de respeito àquele animal. E ela entender o que está acontecendo. Exatamente. E não é só... É transformar um momento de tristeza de algo a se agregar na vida daquela criança, por exemplo. Né? Você está transformando aquele momento de tristeza, porque você se apega ao pet, não tem jeito. Deve ser e você transforma aquilo em algo que acrescente para a vida dele, né? Imagina a criança aprendendo que morreu, joga fora, problema, deixa aí. E quando eu morrer? E aí, minha filha, e quando eu morrer? Se ela viu eu jogando o peixe na privada, joga fora. Eu jogando passarinho no lixo, se ela viu eu jogando cachorro no saco preto, sem nenhum cuidado com aquilo, e quando eu morrer, ela vai fazer o que comigo? O que ela aprendeu? Nada. Pelo contrário. Nada. Né? Meu pai tá internado no hospital, deixa ele lá internado no hospital, não vou lá buscar ele não. Se o cachorro morre internado, tu não vai lá buscar. O que essa criança está aprendendo? Então, tudo tem que lembrar que a criança absorve tudo, observa tudo. Certo. Nós somos os exemplos, né, para eles. É uma esponja nessa fase, né? Tudo serve de referência para tudo, né? Agregar personalidade, agregar cultura, tudo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, não só com o pet, mas com o desenvolvimento das crianças também, né? Mas vem cá, Nelson, vamos lá. Vamos voltar. Aí já temos o viveiro. Pois é, a gente falou de cachorro, falou dos passarinhos, falamos dos peixes, mas agora tem os gatos. Eu tenho uma dúvida ainda sobre as aves. Eram 50 agapornis? Não. Eram espécies diferentes. Né? De pequenas a um pouco maiores. Eu tinha psitacídeo? Não. Metade era psitacídeo, né? Então, assim, não só o agaporni, mas eu também tinha calopsita. Sim. Né? Obviamente, a calopsita, aí é aquela questão da responsabilidade com o pet, né? Um dia eu peguei, são animais mais dóceis, né? Que você consegue, desde pequeno, adaptar ele interagir com você. Só que um dia ele deu um ataque e me mordeu, né? Me mordeu, ele não tem boca, me picou, né? Só que como ele tem o bico dele, né? Para quebrar o alimento dele, normalmente o girassol, então ele precisa ter o bico assim. Eu preciso falar como médico veterinário. Fala, corrige. Girassol não é alimento de psitacídeo. Não. Não é um erro. É qual? É um erro. Porque a gente dava girassol na época. A base, mas todo mundo acaba girassol não é. Hoje existem rações extrusadas próprias para aves, que são totalmente balanceadas e completas. Sementes são ricas em gorduras. Então, quando você alimenta com semente, você só está alimentando aquela ave com gordura. Isso é importante, traz gente, problemas porque eu fazia isso. No passado, todo mundo fazia isso. No passado, hoje a gente está tendo mais informação. Hoje tem muito mais informação. A gente tem internet, acesso a né? A gente tem... Hoje você entra numa loja grande, né, num pet shop grande, você vai encontrar no mínimo umas 10 variedades de rações extrusadas para aves. Sim. Né? Antigamente era girassol. Não, era peso. Você comprava aquilo. Girassol. Alpiche e girassol. Hoje tem rações extrusadas. Então é importante lembrar que aves comem rações extrusadas. Então por isso é importante conversar com o veterinário. São balanceadas, são equilibradas para dar todos os nutrientes necessários para a sua ave. É que a gente hoje tem muito isso para pet, né? Uma vez eu fui até comprar comida pro Yorkshire, aí eu fui nessas mega lojas que tem em shopping mesmo, né? Eu fiquei doido. Eu não sabia mais que ração eu comprava. Antes era enorme, né? Uma ração nacional e estava entrando uma ração importada. O mercado pet é muito doido, né? Hoje, você tem ração para obeso, ração para diabético, ração para dieta, ração para não sei o quê, ração para fortalecer, ração... Impressionante. Eu falei, eu não sei mais o que eu compro. E as aves estão assim. Hoje tu tem ração assim. Tu tem variedade de ração para aves. Eu fiquei perdido. A realidade foi essa. Por isso que é importante estudar. Foi uma grande aventura, na realidade. Eu descobri quanto tipo de ração tinha. Já viu a quantidade de cama que tem no pet shop? Eu queria uma pra mim, pô. A quantidade de cama que tem. É impressionante, né? Porque mudou. Mas pra mim tinha que ser juntado o Harry Potter, né? Aí botava no Harry Potter. Harry Potter pode falar, né? Pode falar. Mas é engraçado isso, né? Porque hoje você entra num lugar desse, você precisa de informação. Um vendedor que está ali, você vai, pelo amor de Deus, me dá uma luz. E não só o vendedor, mas assim, se você tem, né, um gato, um cachorro, um peixe,
você tem que estar escorado por um médico, Tem que né? tá, Veterinário. tem que tá. Ele tem que te dar um norte. Tem que dar. Porque hoje é muita informação. Muita. Hoje é muito. Até porque a legislação hoje mudou, né? Então, assim, desde a obrigatoriedade da microchipagem, a documentação, essa questão agora do cartório, tá? Registrando o seu pet com seu sobrenome, né? Alguns cartórios já estão fazendo isso. Então, assim, você tem uma série de acessos hoje que você não tinha. E a obrigatoriedade disso entra a questão da vacina. E aí você tem obrigatoriamente que ir no profissional veterinário que vai passar essa orientação para você. A orientação básica, assim, para quem está ouvindo a gente vai pegar um bichinho, vá antes do veterinário. Pegou um bichinho, leva no veterinário, para ter todas as orientações possíveis. Tá? Para começar bem. Porque prevenir é melhor do que remediar, é mais barato do que remediar, é mais fácil que remediar, é muito mais simples do que remediar, prevenir. Sim, a vacina é importante e nessa questão da vacina você acaba tendo o primeiro contato com o veterinário. Ninguém leva um pet que está doente logo do início, ele leva para tomar vacina. O primeiro contato é feito, pelo menos aquele que tem responsabilidade com o seu pet, ele leva por conta das vacinas. E aí ele começa a ter a orientação, começa a ter tem a caderneta de vacina, que nem a gente tem também, todo o preparo que você precisa ter, e obviamente você vai perguntando para ele, e ele vai passando essas orientações para a gente de forma mais assertiva, para a gente ser correto no trato, que não é só o pet, o cachorro, né? Vamos falar do cachorro. Cada raça tem uma característica de cuidado completamente. Isso, Pelo curto, pelo longo, aquele que desenvolve alergia, né? Que é a parte que dermatite, né? Dermatite atópica e tudo. Você faz para respiração, você respira melhor na respiração, sofre mais com calor, sofre menos com calor. Fazendo um paralelo disso com quando eu tive os gatos, né? Eu criei gato persa, né? E o gato persa é lindo, maravilhoso, mas ele requer um trabalho enorme de cuidado, porque ele tem uma deformidade respiratória. Então, é um buraco cefálico. E aí você precisa estar cuidando dele por conta dessa questão respiratória. Primeiro que, para quem cria, não quer o gato manchado. Aquilo acaba gerando secreção, a secreção acaba grudando no pelo e essa secreção acaba manchando o pelo. Então você tem que estar toda hora limpando. E os gatos persas, quanto mais caros, são aqueles que têm maior a deformidade respiratória, com aquele crânio mais para dentro. Mais para dentro, né? E ele não consegue respirar. Então, se ele fica resfriado, por exemplo, você tem que levar de imediato no veterinário. Porque senão ele morre. Então, são informações que não é para qualquer um ter um gato persa. A pessoa tem que ter um gato persa. Entender o que ele está tendo. O que ele está tendo. Porque é uma raça muito específica de cuidado. Mas eu ia te perguntar, o gato persa já apareceu no contexto dos outros, fez parte também, né? Então, assim, era cachorro. Então, você já tinha o cachorro. Já tinha o cachorro, tinha o peixe, tinha os pássaros e aí entrou o gato. Entrou primeiro obviamente depois entrou a fêmea dele, né? Então, assim, eu tinha um que era caramelo, depois veio a fêmea albina, né? A fêmea branca, né? Não estou falando besteira, né? O animal, quando ele é branco, ele é albino. Né? Não, tem um branco e tem um albino. E tem um albino. Você diferencia pelo olho, quando o olho é vermelho, né? O coelho, você olha o coelho branco, o olho vermelho, ele é albino. Né? Então, assim, eu tinha o gato branco, né? Ele tinha o olho azul, né? E aí, a fêmea, né? E aí, o que acontecia dentro de casa? Era um filho que você colocou no mundo, mais arteiro que o seu filho, que você ia ter, entendeu? Que aprontava todas dentro de casa. Jura? Tudo. Corria para tudo quanto é lado, pulava e dormia, e levantava, e miava, e se esfregava em você. Você queria andar dentro de casa e você não conseguia. Tinha um gato se enroscando no meio das suas pernas. Se você não tomasse cuidado, você caía. Para quem, assim, eu particularmente eu gosto muito de gato, por essa questão dele ser mais grudado com você. O persa é mais grudado? O persa é mais grudado. O gato, de maneira geral, ele é independente. Ele toma seu banho, faz todas as suas necessidades sozinho. Você dá o auxílio, óbvio que eu levava no veterinário para dar banho, para cortar unha, para limpar a questão nasal dele. Mas é menos complexo que o cachorro. Mas é menos complexo que o cachorro é 100%. Necessita mais. Ele é 100% dependente de você, entendeu? É impressionante você falar isso, né? Do gato ficar tão ligado a ele, né? Ele fica. E aí o que acontecia?
Quando chegava de manhã, 7 horas da manhã mais ou menos, eu deitado, dormindo, tentando dormir, né? A gente tenta com tanto bicho dentro de casa. Não, imagina, as aves, 4h30 da manhã já deve começar, né? Menos de sol, Já começava, né? Clareou, já começa. Não, e o cachorro na porta, passava um carro de manhã. Já latia. Imagina pra dormir. Ai, Deus. Não tinha jeito. Mas eu tentava ficar deitado. Aí, ele não deixava eu ficar dormindo. A partir de 6 horas da manhã, ele começava a correr pelo quarto. Corria, passava embaixo da cama, voltava para a sala, ia na cozinha, voltava para a sala, passava debaixo da cama de novo correndo. Tá com piso de madeira. Bem atípico, né? Um persa, né? Geralmente um gato mais calmo. E aquela pataiada pra lá e pra cá. Aí eu falei, eu não vou acordar, eu vou fingir que tô dormindo, ele vai deixar eu dormir. Aí passava pra cá, via que você não acordava. Quando ele voltava, ele já não voltava mais por debaixo da cama. Ele já pulava em cima da cama, pulava em cima de você e pulava no chão e continuava correndo. Aí você fingia que estava dormindo de novo. Aí ele voltava, subia na cama e eu com os olhos fechados, fingindo que estava dormindo. Ele subia em cima de mim, no meu peito, ele estava com uns 7 quilos mais ou menos naquela época. Ele olhava, via que eu não abria os olhos, aí ele se deitava no meu peito. Olha, esperando. Esperando eu acordar. Aí não dá, né? 7 quilos no peito, fica complicado até para respirar, né? Não dá, não tinha como. Aí eu abri os olhos, o que você quer? Quando eu abri os olhos, aí ele vinha com a cara assim. Olha. Se esfregava. Acabou de fazer isso, ele levantava e ia embora, não voltava mais. Porque já me acordou, né? Já acordou, já conseguiu o que ele queria. Já conseguiu o que queria. E era assim. Ai, mas que delícia, né? É um gesto de carinho, de afeto, né? Na época, não existia essa questão, esse conceito hoje de pet friendly, né? Então, assim, eu ia para o shopping com ele, abraçado, né? Ele ia agarrado comigo, né? Eu ia, naquela época era Barra Shopping, né? E eu não podia ir no shopping, porque eu entrava no shopping, qualquer loja que eu parasse, eu parava a loja, os vendedores me olhavam de lado, porque todos os clientes vinham, ai, que bonitinho, ai, ele é dócil, posso fazer carinho, lindo, né? posso tirar foto, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Que legal. Aí, mas assim, era uma delícia, era uma época que era bem, assim, bem gostoso essa questão de ter gato. Mas então, aí eu quero saber, com essa personalidade mais agitada, como é que funcionava a relação dele com os peixes? Então, porque gato, nos desenhos, gato adora peixe, gato adora ave. Aí aprontava alguma coisinha com os Aí aquários. entra aquela questão. Na hora da questão de escolher o gato, se eu pegasse um angorá ou um siamês, ele tem um espírito de caça já imbuído já no desenvolvimento dele. Então, ele com certeza ia comer os peixes. Então, você pensou. Eu pensei. Antes de ter um assim, gato, você óbvio pensou. que o gato persa é lindo. Então, assim, a beleza também contou, né? Nessa hora. Claro. Mas a questão da amistosidade dele com outras espécies também facilitou. Tá? Então, assim, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Eu tenho que trancar isso, prender aquilo, porque senão ele vai atacar. Não. Ele não estranhava o viveiro, não provocava as aves? Não. Nunca tentou pegar os peixes, nunca tentou pegar os pássaros. O cachorro, como ficava do lado de fora por ser muito grande, eu nunca misturei ele também com o gato. Mas tinha alguma nuance... Mas estava arriscado, acho que o gato bater nele, do jeito que ele era frouxo. Do jeito que ele eu ia perguntar se tinha alguma nuance de relacionamento entre eles. Não, nunca. Pela janela. Não, provavelmente, né? Mas a gente presenciar acabava não presenciando. Entendi. Mas eu não arriscava, óbvio que não. Mas eu, assim, imaginava, se eu botar lá fora, eu acho que esse gato vai bater no cachorro, o cachorro vai ficar escondido. Vai botar o cachorro pra correr. Vai botar o cachorro pra correr. Rafael, você acha que essa harmonia que o Nelson conseguiu criar tem a ver com a personalidade dele, com a maneira como ele conduziu? A maneira que conduz influencia. Mas influencia muito também, é muito importante, os indivíduos que vão estar compondo essa relação. Tem gato que permite, tem cachorro que aceita, tem cachorro que não vai aceitar. Às vezes eu sou chamado na parte comportamental para poder ajudar nesse relacionamento, que a pessoa tem um cachorro e quer introduzir um gato, ou tem um gato que quer introduzir um cachorro. Dá para fazer? Dá. Quando é de filhote é um pouco mais fácil, mas não necessariamente dá para dar certeza que vai dar certo. Porque tem a personalidade de vai cada um, certo. o instinto de cada um, né? Porque, na maioria das vezes, quando é introduzido um filhote,
de cachorro, principalmente o gato já é adulto e o filhote de cachorro, as chances são maiores de dar certo. O gato problema todo quando já é um filhote. cachorro que não é socializado com gato, com outros animais. Já é um cachorro que mata tudo pelo terreno. Não pode ver um calango passando que corre atrás. Não pode ver um rato que ele vai lá e mata, um gambá. Tu acha que ele vai se dar bem com o gato? Que vai entrar? Não. É bem difícil. Vai matar o gato. É bem difícil. Vai ter problema. É bem difícil. Né? Mas um animal que, desde filhote, já está ali sendo familiarizado... Que eu tenho minhas aves. Eu tenho um cachorro, eu tenho um border, né? No início, como filhote, ele dava um probleminha quando ele via as gaiolas no chão. Por algum motivo, tinha que botar a gaiola no chão e ele ficava meio eufórico, vamos dizer assim. Sim, ele queria brincar na realidade. Hoje ele tá mais calmo, mas por quê? Vem sendo familiarizado. Vai sendo familiarizado. Então, quer dizer, você consegue criar um ambiente harmônico, né? Se você conseguir escolher as espécies. Os indivíduos certinhos ali, você consegue. E ter dedicação. Por exemplo, aí o Nelson escolheu um gato que normalmente é menos ativo, até que pelo relato dele é bem ativo, o persa dele. Mas é demais. Só, ele era ativo nessa hora só, tá? Né? Então, na hora de perturbar pra acordar. Aí depois ficava igual o Garfield. Isso aí. Que normalmente é isso, o persa. Era só pra perturbar. Eu tenho convicção não é um gato que ia pescar no aquário, que de repente um gato, um angorá, ou um pelo curto brasileiro, que é o nosso vira-lata, né? Isso aí. Nosso gatinho vira-lata. Ele poderia ir lá perturbar o aquário, ficar caçando, vidrado nos peixes. E o persa ele já é mais acometido, menos, vamos dizer, menos ativo, né? Sim, eu acho que a palavra é essa, a expressão é essa, menos ativo. Ele é menos ativo, é mais fácil você familiarizar. Tanto que é um gato típico para exposição. Com aves. O persa com aves, acho que é mais fácil dar certo. Mas sempre há um risco. Sempre há o risco. Impressionante, porque a referência que a gente tem de desenho animado e tudo mais é sempre isso, né? O gato... Sim. Comendo, Tom e Jerry. Tom e Jerry, né? Gato e rato... O gato tem o instinto de caça muito aflorado ainda nele, né? O cachorro tá com a gente, convive com seres humanos, vamos datar aí de 15 mil anos, né? Convivendo com seres humanos. O gato tem menos tempo. Então, na esfera da evolução, o gato tá vindo. Né? Hoje está crescente o número de pessoas que têm gato e não tem cachorro. Né? Pessoas que só têm gato. Cresceu bastante. Vai crescer cada vez mais, porque o gato é mais simples que o cachorro. É o que a gente está conversando. O cachorro depende de tudo pra gente. E a independência... Porque é aquela história... O gato é mais autônomo. Né? Depende da personalidade do tutor, né? Então, assim, eu sou dominante, eu vou querer um cachorro. Eu não sou dominante, eu vou querer um gato. Eu quero um animal que seja independente, não me dê trabalho. Eu quero um companheiro, não quero o cachorro trabalho exige muito. O cachorro exige muito. Por exemplo, o cachorro, no início da conversa, você falou lá do apartamento. Você pode ter qualquer raça no apartamento. Só que você tem que dar meios para ela. Você precisa sair com esse cachorro do apartamento. Então você tem que sair todo dia. O gato, você não precisa sair do apartamento com o gato. Você não precisa pegar teu gato e levar para passear na rua. Né? Embora o Nelson levava no shopping, mas você não precisa fazer isso. O cachorro você precisa sair do apartamento, descer e botar ele para farejar. Tem que botar ele para farejar, tem que explorar o ambiente. Se você quer ter um cachorro mentalmente sadio. Então é isso que as pessoas têm que entender. Então, eu quero ter menos trabalho e quero ter um pet, cachorro ou gato. A não ser assim, eu gosto de cachorro. Eu, Rafael, gosto de cachorro. Eu vou ter cachorro. Cachorro dá trabalho? Dá, mas para mim não dá. Eu não vou falar que eu sou apaixonado por limpar xixi e cocô. Não sou apaixonado, mas pra mim faz parte de uma terapia aquilo. Eu acordo, vou lá, limpo, cato o cocô, lavo o xixi, pego, levo pra passear, faz parte do meu dia a dia. Né? Ter pet é um estilo de vida. Eu sempre falo isso pras pessoas. Nossa, com certeza, concordo. Ter pet é um estilo de vida. Independente do pet que você queira ter. Se tu conversar com um aquarista, realmente que ama o aquário dele, é um estilo de vida. E quando todo mundo tá querendo jogar um futebol, ele não, vou fazer a troca de água parcial aqui, uma troca de água do meu aquário para melhorar a qualidade do meu aquário. É um hobby quase, é uma terapia, isso, é uma terapia. Você cuidar daquilo. E quando todo mundo tá falando, aquário dá muito trabalho, o cara tá, não, eu tô aqui, ó, eu tô viajando. A gente tem muito isso hoje com o canário belga, né? O coleiro. Então isso é um hobby. Que as pessoas se reúnem na praça, já tem grupos... Né? Por exemplo, eu tenho lá meus bichos lá, dá um trabalho danado. Se eu for falar em trabalho, eu tenho que limpar todo dia. Eu tenho que trocar água, botar comida, limpar fundo de gaiola, eu tenho que pegar cachorro, levar pra passear. Dá trabalho? Dá, mas pra mim faz bem. Mas isso te faz dá muito prazer, bem pra mim, faz muito bem. Então é isso que as pessoas têm que entender. Né? Cachorro dá trabalho. Dá trabalho pra quem? É ponto de vista, né? A calopsita, pra quem gosta... Por isso que tem que amar, tem que querer muito. Você tem que amar. Tem que estar muito ciente do que quer. E a calopsita... Você não tem animal, né? Não tô, né? Nem pretende, né? Agora.
Eu tô com um bebê pequeno, né? Então não é hora, não é hora. Meu filho tá com 11 meses. Não, espera. Eu acho que eu não misturaria agora. Eu também Se bem que tem muita gente, eu conheço gente que tem animais em casa, coloca um bebê e consegue ter ali uma... Então, uma coisa assim, tu tem um animal em casa e chega o bebê. Outra coisa, tu tem um bebê e quer trazer um animal. Todas as pessoas que têm um bebê de 11 meses e quer ter um animal, falam, espera. Espera, porque tu vai ter que educar o animal ainda. E curte seu momento também. Pois é, espera. Porque é aquilo que ele falou, se tiver um animal, um pet, você vai ter que dividir seu momento. É um segundo filho, né? Eu ainda tô vivendo ali aquele primeiro ano da criança, entendeu? Fica por aí mesmo. Que tá sendo maravilhoso, lógico. Quando você achar que a hora tá mais dependente ali, a criança já consegue te dar um alívio, aí porque você vai arrumar um outro bebê. Vai arrumar outro filho. Mas sabe o que é engraçado? Eu não tive, na verdade, oportunidade de ter algum animal. Se fosse escolher, eu quero ter um pet, eu ia ter um cavalo, que eu acho cavalo fascinante. E eu tive a oportunidade de trabalhar com animais, né, com um programa com animais, e conheci muita coisa, aprendi muita coisa e me apaixonei por cavalo. Não que eu não goste, né, de outros bichos. Mas eu não tenho condição de ter um cavalo, né? Eu moro em um apartamento e tal, tem que ter um aras, não sei o quê, o custo é muito alto e tal, bababá. E o fato também de eu ficar o dia inteiro na rua e trabalho e tal, eu sempre pensei nisso. Poxa, se eu fosse para eu ter um bichinho, eu teria que estar dedicada a ele de alguma forma. Porque se eu sair cedo de casa, para voltar no final do dia, o bichinho vai ficar largado lá em casa. Eu falo com as pessoas, eu prefiro não ter. Se você tiver que... eu acordo cedo e quero ter um bicho, então tu vai acordar mais cedo. Pois é. Não, e outra coisa, você vai viajar, vai passar um final de semana fora. Como é que é a sua rotina com o seu pet? Tem que planejar, tem que estar tudo planejado. É tudo planejado. É um filho. É um filho. Não. Ele vai fazer parte da sua família e você não tem como excluí-lo. Agora, hoje, já pensando assim no meu filho, né? Enfim, filho transforma a vida, vocês sabem disso, né? Eu estou vivendo esse momento. E transforma de uma forma incrível. Dá trabalho? Dá, igualzinho cachorro. Dá trabalho? Dá. Mas é prazeroso demais. É único. É um momento único. Não tem nada que se compare. Mas eu já fico pensando, poxa, lá na frente, se ele quiser um bichinho, seria legal, né? De repente colocar um bichinho. Eu já penso nisso. Começa devagar, de repente um cachorro dá muito trabalho, começa com um periquito. Alguma... Só para dar alegria pro meu filho, o prazer dele curtir um bichinho, um animalzinho. Dá um compromisso pra ele. Vamos botar comida. Já botou comida hoje? Vamos botar comida hoje. Vamos botar água. Acho que isso faz parte da educação. Eu acho que faz. Eu penso. Eu sou muito feliz. Eu falo muito com os meus filhos o seguinte, ter pet é ter responsabilidade. Ele não vai se alimentar sozinho. Ele não vai beber água sozinho. Depende de vocês. Você precisa ter rotina e você tem que ter respeito por ele. Respeito é tão importante. E o lance do pet, se comparar com a criança, uma criança com 6 anos de idade, ela já consegue botar pipoca no micro-ondas e ligar o micro-ondas. O pet não. O pet vai sempre depender que você possa beber água. Tá arriscado a gente botar ele no micro-ondas, né? Pra secar, né? Tu tem que botar comida e água pra sempre pro teu cachorro. Pra sempre. Ele não vai aprender a fazer comida. Pra sempre. É um bebê eterno. O gato até se vira, mas o cachorro não. Eterno. E os peixes também, né? As aves. Peixe... O pássaro, se você soltar, ele se vira. O peixe é dependente nesse caso. Né? Deixa eu tirar uma dúvida. Como é que você dava conta da logística, tendo que não trabalhar... Não tinha filho nessa época. Não tinha filho. Ok, já é uma... assim, Mas você trabalhava. Ajuda. Você trabalhava tinha que sair. 10, 12 horas por dia, até mais. Acordava mais cedo. Eu já trabalhava com futebol nessa época. Então, nessa época, eu saía 8 horas de casa, voltava normalmente 9 horas da noite. Acordava mais cedo, Nelson. É simples. Acordar mais cedo. Na realidade, é ter responsabilidade. Então, não importa a hora. Aí eu cheguei, vamos cuidar. E mesmo você estando fora, tinha alguém que ficava cuidando deles? Tinha. Tá. E mesmo você fora, a galera ficava de boa? Ninguém morreu. Olha, a melhor que dica é essa, ninguém morreu. Mas eu já tive, além da galinha, né? Eu já tive também hamster. Mas não junto com esse grupo, não. Eu tive... Na época da galinha, eu tive um hamster, mas não dava. Eles não se... Não, na realidade, eu nunca vi o hamster fazer nada, porque ele é notívago, não? É notívago. Notívago, né? Então, ele só faz exercício à noite. Então, quando eu dormia, ele começava a fazer alguma coisa. Aí você perdia. Eu já tive hamster também, é isso. E aí começava o barulho, aí você não dormia.
Aí aquela rodela antiga, né? De ferro, aquilo fazia um barulho insuportável. Aí minha mãe pegou, aí deu para uma vizinha que tinha um filho que queria. Assim, o importante era esse, né? A gente a gente não pode jogar fora o pet. Não é assim que funciona, né? Então, assim, você não quer, você tem todo o direito, entendeu? Mas você precisa ter responsabilidade no que você vai fazer pós essa sua decisão. Eu já tive cachorro que não dava para ficar comigo dentro de casa. Ele ia ficar gigantesco e tudo, e assim, e a gente não estava tendo tempo de se dedicar a ele, tá? Então, assim, qual a melhor solução para ele? Que, obviamente, a melhor solução para ele acaba sendo para nós também. E era o quê? Arranjar uma outra família que adotasse aquele pet, aquele cachorro, e que tivesse uma estrutura que ele conseguisse se desenvolver. Então, assim, ele foi para uma família que tinha um sítio, que levou ele para o sítio e ele está feliz da vida. Entendeu? Então, assim... não foi só responsabilidade, foi consciência também, né? Também. De proporcionar para ele. Ele não se desfez. Ele exatamente. Encaminhou o animal para alguém. Então, assim, essa questão de como você vai lidar com o teu pet... Ninguém é obrigado, eu sou o tutor de um pet e vou ter que ficar para o resto da vida com ele. Seria lindo. Mas se não puder, por qualquer situação da vida, você precisa ter responsabilidade no que você vai fazer com ele. Então, assim, arranjar uma outra família que seja responsável, que você tenha consciência de que ele vai se desenvolver e vai ser bem tratado naquela outra família, é muito importante, tá? Essa responsabilidade que a gente precisa ter. Então, assim... Direito de abrir mão, não querer mais, faz a pessoa parte, tem, mas ela tem que destinar o animal. É porque às vezes as pessoas acham, eu sou um tutor de um pet agora, e se eu não quiser mais, o que eu vou fazer? Aí você vê famílias e pessoas aí inconsequentes, enfim, que para o carro no meio da rua e joga o pet do lado de fora. E larga em rodovia, né? E quem larga em rodovia, larga pra morrer, é pra matar. É para o pet larga na rodovia. Mas sabe o que é? Mas tem gente que pensa, vou largar aqui na rodovia, porque vai passar um bando de carro, alguém vai pegar, larga pra vai matar. Parar e vai pegar ele. Vai largar no acostamento de rodovia. E assim, e você tem... E filhote, às vezes. É muito cruel. Você tem a opção, por exemplo, de ir numa veterinária, conversar com o veterinário, eu tenho um pet que eu quero me desfazer dele, vamos usar um termo assim, mas enfim. Quero encaminhar, né? Eu quero ver se eu consigo uma outra família ou se você fica com ele aqui até que ele consiga um outro tutor para cuidar. E ele, você até já deve ter passado de repente já as pessoas chegam também, você consegue arrumar alguém que queira. Essa consciência a gente precisa ter. Com certeza, é muito melhor fazer isso. Porque aí você chega, é uma forma que as pessoas às vezes não entendem, não quer. Beleza. Mas jogar fora é crime. Procura um veterinário, conversa com ele e pede ajuda dele. Ele vai te auxiliar a achar uma outra família para ser tutor daquele pet que você, naquele momento, não te agrada, não quer. N motivos. A gente não está para aqui para julgar o motivo de ninguém. Mas não jogue fora. Além de ser crime, é um pecado. É uma vida que está ali. E você tem que ter respeito pela vida. Sem dúvida. Nossa, falou bonito, Nelson. É verdade, é isso mesmo. Ai, gente, nosso tempo esgotou. Faz parte. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu levantar aqui questões tão importantes. E como o Nelson repetiu várias vezes, responsabilidade. Responsabilidade é importante demais. Você está lidando com um ser vivo, né? Tem vida, tem sentimento. E essa relação humana, você transmitir isso para quem está dentro da casa com você, um filho, dar exemplo, né, Rafael? É muito importante. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Conhecemos histórias lindas. Gente, é possível, tá? Você ter gato, cachorro, papagaio, então todo mundo morando junto. É possível, dá certo, não morre. Ninguém... E você não fica louco. E você não... Olha que maravilha. Quer dizer, eu acho, né? Ninguém nunca me chamou de louco ainda. Gente, Rafael, muito obrigada aí pelas dicas, por compartilhar com a gente conhecimento. Nelson, pela sua história super bacana. Eu agradeço. E é isso, gente. Mais um episódio para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.